Júlia. E eu sou a Tati. Você está no Feminilidade Redimida. E hoje o tema é... Discipulado. O que é isso? Estamos aqui para falar sobre discipulado, mas que raio que é isso, Tati? De onde vem essa ideia? Mas antes, Arit, eu quero lembrar, inscrevam-se no nosso canal, curtam o vídeo, compartilhem com as suas amigas. Sininho. Isso, clique no alerta aí, nos ajude a divulgar e continuar esse projeto. A gente não ganha nada para isso, mas o único ganho é uma estrelinha a mais, uma pedrinha a mais na coroa lá no céu. Mas o intuito realmente é continuar acrescentando para as nossas amigas, as nossas irmãs aí de fé e também as que não compartilham a mesma fé conosco sobre o que diz a Bíblia, os princípios cristãos, e por isso hoje a gente vai falar sobre discipulado. Discipulado, uma palavra bem de crente, né? É. Que raio de discipulado é isso, Tati? E hoje o nosso vídeo, ele é muito baseado nesse livro aqui, eu não sei se dá para enxergar aí, que é um livro do Jonas Madureira chamado O Custo do Discipulado. Eu não peguei outro livro para mostrar. Que a gente vai falar um pouco sobre o que o livro fala e o que é o tal do custo do discipulado. O livro ele é bem fininho, ele não tem nem 100 páginas, que é o tipo de livro que eu gosto, porque você lê em 2 dias, mas não subestime ele como eu fiz. No começo eu subestimei, porque eu pensei assim, eu já vi as pregações do Jonas sobre discipulado e não vai ter nada de novo. Não, não é verdade. Esse livro, a segunda parte, ele fala coisas que ele não fala nas pregações, que tem aí no canal dele sobre discipulado, então eu realmente recomendo essa leitura. E ele começa o livro falando exatamente isso. O que é o discipulado? Né? E aí ele lembra que no início da igreja cristã, ali na igreja primitiva, dos apóstolos, logo depois que Jesus subiu ao céu, os apóstolos eles iniciam a igreja primitiva, como a gente costuma dizer, né, chamar. E ali naquele momento, ser discípulo de Cristo basicamente era ser um cristão. Essas palavras funcionavam como um sinônimo, né? E que significa basicamente aquela pessoa que imita Cristo, que quer ser mais parecida com Cristo, que quer andar com Cristo, que quer ter um relacionamento com Cristo. E isso é o que a gente chama do discipulado vertical, ou seja, o relacionamento do próprio crente com o seu Deus, né? E o discipulado horizontal, que seria uma segunda perspectiva desse mesmo discipulado, é o discipulado horizontal. Eu ajudando, ensinando a Arit e outras pessoas, outras amigas, outras pessoas que estão ao meu redor. Isso também é uma ordenança de Cristo, né? Também. Cristo ali em Mateus, no último capítulo, no final, ele deixa para os discípulos e para os apóstolos e para os crentes que estavam ali essa ordenança para a gente fazer discípulos, para a gente ir aonde quer que nós estejamos e batizar, ensinar, né, pregar, e tudo isso junto é o tal do discipulado. Né? Tanto que a palavra original lá do texto é vão e discipulem, não é vai e pregue. Porque entregar um folhetinho e falar que Jesus é o Salvador não é o cumprimento de Mateus 28. O cumprimento de Mateus 28 é você discipular, é você falar que Jesus é o Salvador e como que você tem que agir agora que você é uma pessoa salva, alcançada por essa salvação. Muito se fala no campo missionário do ID, né, Arit? Sim. Mas a ordem ali é fazer discípulos. E como? Indo, pregando, batizando, ensinando, a guardar todas as coisas ordens. Que eu tenho ordenado. Isso. Então,
fazer discípulos é a ordem e o demais, o que vem depois é o como que você vai fazer isso. Exatamente. Né? Então, temos aí 2 tipos de discipulado, o vertical e o horizontal, né? E aí a gente vai para um texto, eu não sei se a Arit pode ler, de Lucas. Tô sem Bíblia. Meu celular aí. Vamos ler. Em Lucas 14, 25 a 35... Você pode abrir aí na sua casa, ficar com o texto aí na mão, dar uma lidinha, dar uma pausa no vídeo, dar uma lidinha. Que ele é um texto que ele vai dizer, um texto longo, mas que o ensinamento ali por trás do texto é de que uma pessoa, quando ela vai fazer uma construção, ela vai se preparar para algum projeto, para algum empreender. Quando ele vai empreender, né, alguma coisa grande, ele tem que parar e fazer o cálculo. E assim, semelhante é a nossa vida com Cristo, o nosso compromisso, o nosso relacionamento com Cristo. A gente tem que parar e considerar antes quais vão ser os custos de seguir a Cristo. E é muito interessante porque nesse momento Jesus está conversando com uma multidão super grande. Então ele tá mostrando ali quem ele é, ele tá andando com essas pessoas estão andando com ele, mas é uma multidão enorme de gente. E aí o que é muito interessante isso, porque ele tá falando o seguinte, olha, vocês que estão entendendo aí que eu sou o Cristo, que eu sou o Messias, que estão entendendo, né, o Evangelho. Ele fala, para ser meu discípulo, você tem que calcular se você quer pagar o custo que é para você ser discípulo. Né? E é exatamente isso que a Tati falou. Você tem que avaliar se você está disposto a pagar esse preço, porque tem um custo, minha gente. Não é um mar de rosas. No 26 ele fala, se alguém que me segue amar pai, mãe, esposa e filhos, irmãos, irmãs e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Então aqui, Jesus, ele não está... Como que eu posso dizer? Ele não está brincando com a nossa mente, ele não está fazendo uma piadinha, um jogo, né, de esconde-esconde, ele tá jogando a real. Bem claro. Não tem como escapar, aqui é direto e reto. Se você ama qualquer coisa que pertence a esse mundo, até mesmo as pessoas, a família, né, que é algo muito precioso, sim. Mesmo assim, você não está apto para seguir e para ser discípulo de Jesus. Então aqui é o primeiro custo, que vai te custar o amor. Você não pode amar nada e nem ninguém acima do amor que você tem por Cristo. E o que ele está falando é que você não tem que deixar de amar essas pessoas. Ele está falando que o amor a Jesus, a ele, é maior. Então ele está fazendo uma ordenação. Está colocando em ordem os seus amores e as suas prioridades. Né? E no 27, ele tem o segundo custo, de qual seria o custo do discipulado, que é o custo do sofrimento. 27. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Algumas versões falam, não é capaz de ser meu discípulo. Tem um preço a pagar. Muitas vezes você está acostumado a um hábito, que você acha até mesmo justo, sonegar imposto de renda. Me roubam tanto, esse governo, né, rouba tanto, olha aí, milhões e milhões e milhões, olha a saúde como está. Enfim, você pode ter um monte de desculpas ou até explicações de certa forma justas na sua mente, mas você vai precisar obedecer à lei, como a Bíblia diz que tem. Então, isso é parte do sofrimento, e aqui a gente poderia citar aquele flerte com a pessoa casada, aquele flerte você sendo casada, aquela super amizade colorida com aquele cara que não é um cara cristão, que você sabe, que você já ouviu, que não pode namorar com uma pessoa que não é convertida, enfim. São coisas da nossa vida, né? É aquele filme pornô que você gosta, é aquele roubar o material de escritório do trabalho, enfim. E muitas vezes esse sofrimento não vai vir fazendo a injustiça, né? Que nem esses exemplos que a Arit citou, são atos de injustiça. Muitas vezes a gente fazendo atos de justiça, quantos cristãos estão vivendo em países perseguidos, né? Que são presos, açoitados, mortos, degolados, às vezes nem estão pregando a Cristo, só
professaram particularmente. Só por Não, ser cristão. eu sou crente, eu sou cristão. Pessoas que são expulsas do seu convívio familiar, pessoas que abrem mão das suas profissões, do seu bem-estar para se manter discípulo de Cristo, né? Eles estão pagando o preço, o custo de ser discípulo e de ser imitador de Cristo, imitadores de Cristo. E o terceiro custo está no versículo 33, que é: da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Ou seja, é o desapego. O Jonas, que é o autor desse livro, ele coloca como terceiro sofrimento o desapego, que na verdade parece ser meio que uma junção dos outros dois, né? Eu abro mão do amor, às vezes da minha família, da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, para colocar Cristo acima. Eu abro mão do meu bem-estar individual, e aí é o custo do sofrimento muitas vezes. E no 33 é o desapego de todas essas coisas, desse materialismo, das coisas que é própria desse mundo. Então, seguir a Jesus e ser discípulo de Jesus pressupõe esses 3 itens, né? E seguir a Jesus não é nesse sentido, não é que nem a Arit segue os digital influencers, sabe? Eu sigo fulano de tal lá na rede social. Vejo os vídeos, conheço a vida. Dou até um like. Dou um like, sei que roupa que compra, que marca que compra, onde compra, o que come, né? Onde vivem, né? Tipo Globo Repórter, né? Eu acompanho, mas seguir a Jesus não é você acompanhar a vida de Jesus nesse sentido. Nem é só ir lá no domingo na igreja, ouvir falar de Jesus, cantar umas 5 músicas e voltar para sua vida, como se fosse assim, do tipo, domingo eu sou crente e na segunda-feira, aí não. Aí quando eu vou pro trabalho, eu não sou cristão. Quando eu faço os meus negócios, eu não sou cristão, não sou tão cristão assim. Eu posso fazer do jeito que eu quiser. Então, seguir a Cristo e ser discípulo de Cristo é fazer dentro das regras que Cristo põe. Exatamente. E é por isso que ele dá esses 3 exemplos, né? O exemplo do amor, o exemplo da construção, né? E o exemplo da guerra. Porque você tem que avaliar a sua vida, você tem que avaliar o que é seguir a Jesus Cristo e o que ele está propondo para você realmente decidir. Eu quero sair dessa multidão para seguir realmente a Jesus, porque aqui ele está já no momento em que ele está já está sofrendo perseguição dos fariseus, ele já está sofrendo oposição, os caras já estão querendo matar ele, já estão querendo pegar ele na curva. Então, esse é um momento muito crucial no ministério de Jesus, porque ele está falando o seguinte: olha, vocês todos aqui, vocês podem continuar aqui nesse mundo de gente que ninguém sabe quem é quem, mas se você realmente quiser ser meu discípulo, você tem que estar consciente do que é ser cristão, porque existe um preço a se pagar. E existe um preço que às vezes até a própria vida está em risco. E lá, do mesmo jeito que Jesus fala também lá em João, se me perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Se eles quiseram me matar, vão querer matar vocês também. E isso aconteceu de fato lá na dispersão um tanto depois. Mas assim, o chamado que a gente quer mais destacar nesse momento é que você pode até ser cristão, ser salvo, vai para o céu, mas você tá ali naquela massa que não tem muita identidade, sabe? Que você tá ali escondido naquela massa de gente. Você tá mas você entende? O que Jesus está chamando você pode sair dessa massa cinzenta, amorfa e sem identidade para se tornar um seguidor de Jesus. Então, um discípulo é alguém que quer sair desse anonimato. É uma pessoa que quer realmente se envolver. É uma pessoa que vai colocar, como numa guerra, vai colocar a sua vida em risco. Vai pagar o preço de construir uma vida e uma casa. Porque ele tem que ver
a casa da construção? Será que eu vou conseguir terminar essa casa com o dinheiro que eu tenho? Então ele tem que avaliar, né? Será que eu quero amar Jesus mais do que eu amo a minha mãe e meus filhos? Ou eu não vou, ou isso ou aquilo? Então, é um chamado... Até pode se chocar com isso, né? Mas como Jesus falou isso? Não tá na Bíblia. Ah, sim, colega, vai lá ver, vai lá ver. Não é a família o principal? Enfim, é aquela questão. Cristo veio aqui, nasceu na Terra, se revelou ao homem para ter um relacionamento, né? Veio morrer pelos nossos pecados, morreu no nosso lugar, né? Para perdoar os nossos pecados, para nos limpar, para nos reconciliar com Deus. E o relacionamento tem que acontecer nos moldes que Cristo quer que aconteça, não nos nossos, né? Muitas vezes a gente acha que só ir para a igreja, estar lá, é o suficiente. Ou ler a Bíblia uma vez por dia é o suficiente. Ou fazer isso, fazer aquilo, outro é o suficiente. Mas mais pra frente a gente vai ver que seguir a Cristo não é cumprir uma lista de regras e de normas e de condutas. É você ter um relacionamento e um comprometimento dele ser a sua figura máxima de modelo, de amor, né? De cópia, de imitação, né? E isso que é ser discípulo de Jesus. E aí eu queria terminar essa especialmente a questão do amor, né? Ele tem que ser o amor maior da nossa vida. E ele tem que ser a pessoa mais importante da nossa vida, né? Isso é muito interessante, porque assim, se você não está disposto a realmente deixar Jesus ser o amor maior da sua vida, então provavelmente, meu bem, você talvez não tenha entendido o que é o Evangelho. Porque o que Jesus está falando é o seguinte: Tati, mas eu amo Jesus, mas não tem nenhuma igreja legal, então eu não vou na igreja? Pode? Tati, são escolhas, né? Olha, eu amo Jesus, mas sabe, eu já tô com 30 e poucos anos e na igreja não tem ninguém assim legal pra eu casar. E lá no meu trabalho tem um cara que só falta ser crente. Aí, olha, eu amo Jesus, mas eu não gosto de pessoas. Ai, pessoas é um problema. Ou fala assim, eu amo Jesus, mas sabe, eu tô cansada dessas picuinhas que tem na igreja, essas pessoas de mente pequena, esses problema que a gente encontra lá na igreja. Então, gente, assim, olha, eu gosto, mas... Igreja não é Facebook, que você pode ir lá cancelar a sua conta, tá? Fica a dica. E o que Jesus está falando é justamente isso. Não tem como você amar a Deus realmente se você não abraça o pacote do que é ser cristão. E é por isso que o discipulado é uma coisa muito importante, porque quando você entende Jesus é o amor maior da sua vida, o próximo passo que você tem que dar é se envolver com pessoas. Acho que a gente sempre fala que a gente sempre tem que testar as nossas crenças de acordo com a Bíblia. E Deus nos deu uma mente, a gente sempre fala sobre isso aqui, que a gente tem que refletir, pensar, meditar, e muitas vezes isso leva tempo, leva trabalho, dá trabalho, e você tem que ter essa sinceridade. Porque, por exemplo, a Bíblia fala que Cristo é o cabeça da igreja. Como que você vai se relacionar com uma pessoa só com a cabeça dela? Corta a Arite aqui, ó. Arite. Arite, seja minha amiga. Só cabeça. Ou então assim, eu sou amiga da Tati, mas eu bato no resto dela. Eu bato, eu arranho ela. Não dá, né, gente? Não dá. Então, Cristo, ele se coloca como um corpo com a igreja. E também tem outra coisa. O outro exemplo que ele dá desse relacionamento de Cristo com a igreja é que a igreja é a noiva de Jesus Cristo. Então, assim, imagina você falar assim, olha, eu gosto da Tati, mas eu odeio o Márcio. Eu não suporto ver o Márcio. Eu acho ele uma pessoa insuportável. Você vai conseguir ser amiga de uma pessoa dessa? Vai ser difícil, né? Vai ser difícil, porque onde a Tati tá, o Márcio tá. Então, onde Jesus tá, a igreja tá junto também. Mas isso não porque a igreja é uma coisa que não é esse corpo local que você tá falando, é tudo.
Mas isso não Todos quer dizer os que, não vai, salvos. que vai ser fácil, que não vai ter problemas, que as sim. pessoas não vão te Tem um magoar. Tem um custo. Tem o custo de você Que amar. você não vai magoar pessoas. Vai. E aí você vai ter que ir lá pedir perdão. Vai. Não é fácil. Não. Mas é o caminho que... são os termos de Cristo, né? Exatamente. É o termo que Cristo colocou. E aí eu queria E a gente fechar... não tá falando isso como assim, tipo, você... Como é que eu posso colocar? A gente não tá falando isso pra você ficar... Isso é um incentivo pra você avaliar a sua vida. A gente não tá julgando você como uma pessoa que é menos crente ou mais crente. Você que tem que fazer esse julgamento de acordo com o que você tá lendo na sua Bíblia, né? Por quê? O que a gente quer pra você, colega? Que você cresça cada vez mais, que você parta de um nível de só conhecer Jesus lá da periferia para você se entranhar no relacionamento com ele. E como qualquer relacionamento vai ter coisas boas e vai ter coisas que nem sempre são tão boas, porque pessoas pecam, né? E assim, a gente está falando aqui sobre essas coisas, e a Arit tocou o ponto da questão das pessoas que não têm frequentado uma igreja, né? Sim. Mas assim, isso é só mais uma dificuldade entre outras, né? Sim. Eu tenho a minha dificuldade, as minhas, a Arit tem as dela, talvez você tenha os seus motivos, mágoas, traumas, justos. tristezas, Sim. dificuldades, decepções e talvez expectativas muito altas do que a igreja tem que ser, né? E você tem essa dificuldade, assim como nós temos as nossas também, mas isso isso não quer dizer que por causa disso a gente tem que morrer abraçado com as nossas dificuldades. Exatamente. A gente tem que tentar suplantá-las, né? Exatamente. E ironicamente, a maneira como Deus mais age na nossa vida é através do corpo, através do relacionamento. E inclusive, isso Jesus está falando assim, antes dele, sei lá, crucificado, dele morrer e ressuscitar. E quando ele ressuscita, um pouco antes dele subir, é que ele deixa essa ordem, vão e discipulem, né? E aí chega na segunda parte do nosso discipulado, que é esse envolvimento com pessoas. Sim, eu queria só fechar o pensamento da primeira parte sobre o discipulado vertical com a seguinte frase do livro. Todavia, o começo dessa mudança não vem com métodos de discipulado eficaz, entre aspas, ele coloca, mas com a imitação de Cristo. A base de sustentação dessa mudança é a imitação de Jesus. No discipulado não vale o faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Pois só é possível discipular falando, agindo como discípulo, como um imitador de Cristo. Esta é a essência e a condição do discipulado. Para ajudar alguém a seguir Jesus, é necessário antes pagar o preço de imitar Jesus. Então, ele coloca o discipulado vertical e horizontal como um pressupõe o outro. Então eu só consigo ajudar a Arit na medida que eu fui ajudada por Cristo, e que isso, de certa forma, não dá para ser desvencilhado um do outro. Não pode ser separado um do outro. Pode se divorciar. Então, à medida que eu vou aprendendo de Cristo e eu vou seguindo a Cristo, é como se fosse algo natural eu ensinar uma pessoa que está próxima de mim. Então, essa semana eu aprendi uma lição. Hoje eu estava andando, eu fui de moto para São Paulo com o Márcio, e é muito estranho para quem não está acostumado a andar de moto, que eu não ando muito, porque eu gosto de andar de carro lendo livro, né? Então eu detesto, porque eu falei, puxa, não vou poder levar meu livro. Então aí eu fico assim, olhando, aí eu tava olhando pro céu, aí eu comecei a lembrar de uma música. Sabe aquela música? Quando olho o teu céu, obra de tuas mãos, vejo a estrela da manhã que colocaste lá. É um hino antigo. É por isso que eu lembro. Aí eu olhando o céu, né, e aí eu lembrei dessa música, e aí o finalzinho do trecho da música fala assim, eu sou um vaso frágil, Senhor, e eu preciso acreditar que tu amas a mim. Aí eu comecei a chorar. Na moto, olhando pro céu. Gente, que piração, né? Mas aquela semana você aprendeu isso, de que a gente olha pro céu, lembra de Deus, lembra da criação, lembra o quanto nós somos
frágeis, o quanto nós somos somos vasos frágeis e que precisamos crer no amor de Deus. Pronto, você aprendeu já alguma coisa. Simples. Simples e grandiosa, né? Não é nada simples. Não, mas é assim, aconteceu de uma maneira simples e inesperada, né? Então você já aprendeu, você já imitou aquilo de Cristo, você que é acreditar e confiar no amor de Deus e olhar a criação dele e aprender a meditar na glória, na majestade de Deus, olhando para a natureza. Pronto, você já tem alguma coisa a ensinar e a ajudar, né? Se uma pessoa vem para ti procurando ajuda, ou às vezes nem tá procurando diretamente, fala alguma coisa de nossa, eu tô tão triste essa semana, aconteceu isso e aquilo, eu acho que, né, que Deus não me ama tanto assim. Aí você vai falar, não, porque olha o céu, né? O céu. Olha o céu, olha a criação de Deus. Sim. Olha como nós somos pequenos, mas Deus nos ama mesmo assim. Sim. Então, assim, essa coisa acontece naturalmente. E uma coisa muito interessante que o Jonas também fala é que o discipulado é uma maneira de você falar obrigada, Deus, pelo que você fez na minha vida. Justamente por causa disso. Porque como você tá nesse relacionamento com Deus, você tá amando a Deus mais do que todas as coisas, você tá pagando o preço de seguir a Jesus e você tá recebendo de Jesus essa força, esse ensino, essa comunhão, você... é muito tudo, eu tenho que comentar com alguém, eu tenho que compartilhar isso com alguém. E quando você... Vamos andar junto aqui, Tati? E eu vou te contar, e eu vou compartilhar com você, a gente vai andar junto na sua dificuldade, e a dificuldade dela passa a ser a minha, e eu oro pela dificuldade dela, e a gente vive junto, a gente caminha junto, a gente manda mensagem no WhatsApp, a gente vai em lugares junto. Isso é uma forma de você pegar essas informações que você está recebendo de Deus e esse fluir de informações e de vida que você está recebendo de Deus e você compartilha. E isso, você compartilhando, você não está diminuindo a vida que você tem, que você recebe de Deus, você está multiplicando. Porque você está falando assim, é tão bom, Jesus é tão lindo, Jesus é tão tudo, que eu também quero que você tenha. E é isso que é o discipulado. É aquilo que você recebeu, você compartilha. E não precisa ser expert em teologia. Não precisa fazer todos os cursos. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Porque aquilo que você aprendeu é aquilo que você passa. Eu citei esse exemplo também, meio bobo da moto, justamente porque às vezes as pessoas acham que você precisa ter seminário, doutorado, PhD, alguma coisa assim mágica nesse sentido humano, né? Algo a mais, algo importante, um cargo, um título para poder ensinar alguém. E não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que Jesus nos pede. O que você aprendeu, o que você ouviu, é o que você transmite. Exatamente. Então, nesse sentido, não subestime o poder que Deus já te deu. O Espírito Santo que habita em você, a sua experiência com Cristo, o seu testemunho, o seu andar, aquelas orações respondidas, aquela experiência que você passou por dificuldade, Deus te susteve. Então, não subestime o que você já tem, o que você já recebeu. Porque assim como aquela parábola que diz que a gente recebeu talentos, alguns menos, outros mais, o que importa não é o quanto que você recebeu, é o que você vai fazer com aquilo e como que você vai multiplicar aquele pouco, aquele muito que você recebeu. Você só não pode fazer o que aquele trabalhador que foi condenado fez, que foi pegar e enterrar. Então não esconda o seu talento, não enterre o seu talento, coloque aquilo a serviço do reino, por menor que aos seus olhos aquilo pareça. Muitas vezes, esses dias eu estava pensando e conversando com uma amiga da igreja, e ela falando na simplicidade sobre como que ela ensinava o filho dela, como conversava, como orientava, como falava com a vizinha, coisas simples, tão corriqueiras, e eu me emocionei, sabe? Porque eu fiquei pensando, é assim que o evangelho acontece, sabe? Dessas coisas pequenas e simples do dia a dia, mas que Cristo ele tem um poder de transformar numa coisa enorme, que nem aquela sementinha tão da mostarda que floresce.
que faz e cresce uma árvore muito frondosa. Então, não subestime o dom que Deus te deu, não subestime o talento que Deus te deu. Porque os talentos, os papéis são diferentes, né? Às vezes você não vai ser você não vai ser uma líder, você não vai pregar, você não vai fazer isso, aquilo outro que na sua visão é uma coisa mega. Você vai fazer isso aí, conversar com a vizinha, e isso já é, gente, transformador, não é? Com certeza. E o imitar a Cristo e na sequência ensinar e ajudar os outros a imitar a Cristo, não é, como eu falei um pouquinho antes, não é somente ensinar uma conduta, ensinar uma moral, ensinar regras. E o Jonas colocou um ponto no livro que eu achei interessante, que ele fala sobre aquele livro bem famoso, Em Seus Passos, O que Faria Jesus. E ele fala que esse livro, de certa forma, pode cunhar uma ideia de que seguir a Jesus é simplesmente tentar ficar imaginando, elucubrando o que Jesus faria naquela situação ou não, sendo que a gente já tem um padrão de imitação de Cristo nas próprias escrituras, que são os apóstolos. Né? E ele cita isso, que Paulo muitas vezes fala, sejam meus imitadores. Como eu sou de Cristo. Isso. Então, e por que não é simplesmente seguir uma conduta? Porque há ateus, pessoas que não creem nem na existência de Deus, que podem seguir essas condutas, que podem ter alguma notícia, algum ensinamento, alguma influência até mesmo da cultura do país onde ele viveu e nasceu, e seguir aquelas regras, mas não crer em Cristo, não ser discípulo de Cristo, não ter um relacionamento com Cristo. Então, isso, ensinar os outros a seguir a Jesus não é simplesmente ensinar um código, é ensinar eles a ter uma vida que viva nessa filosofia, que vive nesse princípio de imitar a Cristo. E de amar a Cristo, né? Porque você vai imitar aquilo que você ama, né? Por exemplo, quem gosta de futebol, vê muito futebol, usa a camiseta do futebol, tudo tem a ver, qualquer cor que seja, ele associa a time de futebol. Por quê? Porque ele ama. Tá na cara que a pessoa ama o futebol, porque ela vive futebol, ela fala de futebol, ela veste futebol, ela coloca o adesivinho do futebol no telefone, no carro, É isso que Jesus está falando, e é isso que o Jonas fala também. Aquilo que você ama, aquilo que você admira, aquilo que é o uau pra você, é aquilo que você vai imitar. Então, é por isso que ele coloca o primeiro como amor. Jesus tem que ser o maior amor da nossa vida. Mas tem uma outra coisa, como que isso tudo... Você já vai partir pro terceiro ponto? Não, eu só vou terminar aqui o ponto da questão de que o Jonas também aborda um ponto de que a gente copiar a Cristo muitas vezes pode soar algo, imitar os apóstolos pode soar algo muito ruim, né, para nossa sociedade relativista e humanista de hoje em dia. Por exemplo, são pessoas que estão acostumadas a dizer, eu fiz isso porque eu senti assim, ou porque algo dentro de mim dizia, ou o meu corpo, as minhas regras, ou eu que sei da minha vida, ou Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua, né? E nesse sentido é um ultraje para a nossa sociedade hoje em dia dizer que a gente tem que imitar alguém. Mas peraí, é a minha originalidade, é a minha autenticidade, né? Então o Jonas vai explanar um pouco sobre essa questão de que é uma mentira você dizer que alguém pode ser 100% absolutamente autêntico e original. Você lembrar de Eclesiastes, que vai dizer que não há nada de novo embaixo do céu e da terra. Então, mesmo aquelas coisas que a gente acha que pode ser que venha, não, isso aqui é só meu, é original, ninguém mais é assim. Será que isso no fundo não foi uma imitação de alguém que você admira? Então o Jonas fala um pouco sobre isso, de que o desejo, os nossos desejos, eles estão orientados e associados diretamente ao modelo. Eu desejo
ser alguma coisa ou fazer algo bom ou importante porque eu tive um modelo, em algum lugar eu vi aquilo. E isso quebra totalmente a originalidade e a autenticidade, né? Então, não precisamos nos preocupar com isso, não temos esse peso. Você achar que você, assim, nós somos pessoas únicas, mas dizer assim que a gente é único em tudo e que a gente não tem modelo e que nada nos influencia, isso é uma bobeira, né, gente? Então, no fim das contas, se você não está sendo influenciado pela Bíblia, pelos apóstolos, por Cristo e buscando isso intencionalmente, que a gente sempre fala, fatalmente você vai ser influenciado por qualquer outra coisa. Mesmo que seja inconsciente. Ou por uma novela, por um estilo de vida, por um digital influencer, por um, sei lá, jogador de futebol, pela vizinha, pela mãe, pelo pai, pelo professor. E isso simplesmente vai acontecendo sem a gente até mesmo perceber. Sem perceber. É inconsciente. Sim. Agora, o que tem que ser consciente é a nossa imitação de Cristo. É verdade. E aí é isso. Mas e o que isso tem a ver com a gente? Aí é o terceiro ponto, ó, porque a gente falou sobre o que é o discipulado vertical, que é o meu amor a Deus e o meu relacionamento com Deus. E que esse relacionamento com Deus faz com que a gente precise ter esse relacionamento com outras pessoas para falar daquilo que nós recebemos, mas especificamente para mulheres, aí que entra num ponto muito importante, muito interessante, porque tem um texto que é só pra gente. É um texto que é um texto que é especial pra gente. Ele fala que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a como amar os seus maridos, como amarem os seus filhos, a como ter uma vida que honra a Deus, ao invés de trazer vergonha para o Evangelho. E nesse sentido, o texto é Tito 2, de 1 a 5. Você pode aí abrir na sua casa, dar uma olhada, porque o que esse texto fala pra gente são algumas coisas muito interessantes que talvez que seria bom a gente pensar. E eu queria que você pensasse na sua própria vida, né? O discipulado, especialmente de mulheres, ele tem que acontecer no contexto das mulheres. Por quê? A gente enxerga a vida de uma maneira diferente, né, dos homens. É claro que os homens, eles são nossos líderes, é líder da igreja, eles têm que ensinar, tudo bem. Mas quem conhece as peculiaridades de ser uma mulher é uma outra mulher. E Deus leva isso em consideração quando Ele justamente coloca que as mulheres mais velhas deveriam ensinar as mais novas a amarem. E é muito interessante porque o amor, aqui por causa desse texto, a gente entende que o amor é ensinável. Você aprende a amar, não é uma coisa que brota naturalmente do seu coração. Então nós precisamos dedicar o nosso coração para amar essas pessoas que fazem parte da nossa vida, marido, os filhos e todo o nosso entorno. Mas ele coloca essa responsabilidade nas mulheres mais velhas. E é muito interessante porque no livro que eu já falei aqui, aquele Ministério de Mulheres, a autora, ela pega uma mulher mais velha e ela pergunta para essa mulher mais velha: o que você gostaria de ter aprendido quando você era recém-casada, quando você era mais nova? E ela coloca um monte de coisa. Eu queria ter aprendido, alguém que me ensinasse a cozinhar, que alguém me ensinasse a resolver os conflitos com meu marido. Eu queria que alguém me ajudasse naqueles momentos que eu não sei o que fazer com meu filho. Eu queria ter alguém para onde correr. E ela falou: eu não tinha. E eu penei. E eu, tive que descobrir aos trancos e barrancos. E isso, assim, isso é muito verdade. E aí eu tenho que falar a real. Isso é muito verdade na vida de muitas de nós, porque muitas de nós não tivemos em casa uma mãe que fosse assim modelo de vida cristã. Às vezes você se converteu e a sua mãe não é convertida, ou às vezes a sua mãe é meio estrambelhada mesmo, ou você teve um relacionamento difícil com a sua mãe, não importa. Se você tem se você não teve essa maternidade, esse modelo, as mulheres da igreja existem, as mulheres mais velhas precisam te ajudar nisso. Mas esse mais velho aí não é só, o critério não é só idade, não é só ser mais velha, tem que ser... É que assim, se você pensar,
quem que é mais velha e quem que é mais nova, né? Pra mim, eu sou mais nova do que um monte de gente. Todo mundo abaixo de 40 anos eu sou mais velha. Todo mundo acima de 40 eu sou mais nova. Então, assim, sempre... tá vendo que é um relacionamento dinâmico? Porque do mesmo jeito que eu sou mais velha pra algumas, eu sou mais nova pra outras. É interessante isso. Você nunca tá num lado, você tá nos dois lados. E você pode... E isso é uma dinâmica, é a coisa linda do corpo de Cristo, né? E é muito interessante porque ela pediu o depoimento de uma mais velha e pediu também o depoimento de uma mais nova, né? O que você espera de uma mulher mais velha? E justamente essa menina mais nova, ela veio desse contexto, ela se converteu e ela casou com um cara, se converteu, foi pra igreja, se casou com um cara cristão e não sabia nada do que é ser cristão. E ela ficou meio perdida. E você acredita que na carta, no depoimento dela, ela fala que ela pediu ajuda para 2 mulheres e as 2 mulheres não sabiam o que fazer com ela. Nossa. E eu acho que isso é muito retrato da nossa igreja também. Tem 2 pontos de vista aí, né? Eu me colocar numa condição de humildade, de precisar de ajuda e pedir ajuda. E a outra, eu investi em mim mesma, no meu conhecimento, na minha sabedoria, na minha comunhão com Cristo, na minha imitação de Cristo, no meu discipulado vertical, para que eu esteja disponível para ajudar outras, né? Exatamente. Em qualquer momento da vida, né? Porque você não precisa ser vovozinha dos cabelos brancos para começar a ajudar. Você também pode ajudar quando chegar nessa idade, mas tudo começa com você se dispondo agora nesse momento. É claro que se a gente levar em consideração que o discipulado ele acontece num contexto da igreja, e o que Tito fala, porque Paulo está falando para Tito, que é o pastor da igreja, falando: Tito, você tem que preparar essas mulheres para que as mulheres mais velhas consigam ensinar as mais novas. Então, é importante você procurar uma igreja que te dê essa base de sustentação, um ensino adequado, um ensino consistente da palavra de Deus, né? Mas isso acontece no dia a dia, na vida. Arit, né? eu vejo nessa questão aí também um mito a ser quebrado. Porque muitas vezes a gente acha que o discipulado ele vai acontecer formalmente, né? Eu ligo para você, Arit, venha na minha casa hoje às 18 horas que nós vamos nos encontrar, ou pelo Skype, né, pelo vídeo, e vamos estudar a Bíblia e tal capítulo. E a gente acha que o discipulado sempre vai ser nesse formato quadrado, o que não é verdade. Não. Muitas vezes você está discipulando na porta da igreja batendo papo. E aí que está a importância da coisa. A Bíblia diz que toda a nossa palavra tem que ser temperada com sal, para transmitir graça aos que ouvem. Então, e que toda palavra que a gente fala, a gente vai dar conta. Um dia. Certo? Então, não subestime o seu bate-papo ali de porta da igreja ou no final do culto. Sempre tenha essa consciência de que nós, uns aos outros, temos essa responsabilidade de nos autopastorear e nos discipular uns aos outros ali nesses momentos informais. E é algo muito importante e talvez tão igualmente, vamos dizer, impactante, santo nesse sentido de estamos fazendo algo para Cristo, estamos trabalhando e servindo no reino num bate-papo ali. Então você também vai dar conta daquilo do que você está falando. Se você está ali na porta da igreja fofocando, falando mal de não sei quem. Falando mal do seu marido, falando mal do pastor, às vezes fazendo mal isso colega. Na frente de um novo convertido, de um visitante. Ai, qual é o testemunho que você está dando? Como que você está discipulando e imitando a Cristo e ajudando os outros a imitar a Cristo ali, ou você está sendo pedra de tropeço? Isso é muito sério, né? E isso é uma coisa importante, né? Porque o discipulado ele acontece nos relacionamentos, enquanto a vida está acontecendo. É quando a gente sai para comer, é quando a gente comenta: ai, o que você está fazendo? Você tá mandando seu filho para a escola, você não está mandando, como é que você está fazendo? Como é que você não está fazendo? Nesse momento você vai falar:
vou seguir os protocolos, né? Vou fazer isso, mas eu vou confiar em Deus. Aí aquela outra pessoa que tá desesperada, que não tá levando Deus em consideração, vai falar, ué, mas como que ela tá fazendo isso? Que coragem! Aí ela vai falar, você é louca, você vai... Não, não é que eu sou louca, é porque eu tenho um Deus no céu que cuida de mim. E você vai falar ali de como que Deus age na sua vida e na sua criação, no seu relacionamento com seus filhos. E isso ali é talvez algo que aquela pessoa precisa... Bom, então eu acho que eu preciso repensar a maneira como eu tô lidando com essa situação. Mas colega, você tá saindo de casa, você tá fazendo isso... Isso é o discipulado, né? Isso é o vida na vida. E então assim, não tem a chance lá. Não tem como você fazer discipulado se você não convive com pessoas, se você não conhece pessoas, se você não está na vida das pessoas. E esse vídeo é para incentivar você, que você procure uma igreja. Se você é um desigrejado, se você é aquela pessoa que está ali na periferia, naquela multidão cinzenta, sem identidade, não, colega, não faz isso não. Procura uma igreja que seja séria, procura uma igreja que tenha um ensino correto, uma igreja que se importe com pessoas, que queira andar junto com você e disponha o seu coração para deixar as pessoas entrarem na sua vida, conhecerem quem que você é, saberem o que você pensa, né? Que isso é uma coisa muito complicada hoje em dia. A gente gosta de falar que tudo é lindo, de que tudo é legal. Vai que os haters me encontram. Então, porque senão você pode... Não, gente, é a vulnerabilidade da vida, né? Nós somos vulneráveis, aquilo que você falou, nós somos frágeis. A gente tem os nossos calos e a gente vai continuar com eles e a gente vai lutar com eles, mas a gente vai lutar juntos, né? E é muito interessante porque esse negócio de mulheres mais velhas e mais novas precisa de quebrar alguns paradigmas, né? Do tipo assim, mulheres, o Ministério de Mulheres é só para as senhorinhas que não tem mais o que fazer crochê junto, porque elas não têm mais o que fazer e precisa fazer alguma coisa para elas. Não é só isso, enquanto as novas estão trabalhando e tocando a vida. Não é isso. A gente não precisa se juntar só com pessoas da mesma idade, com os mesmos interesses. Não é guetificar a igreja, né? É o contrário. São os mais velhos misturados com os mais novos, misturado com as crianças, misturados com todo mundo. Porque Jesus, ele veio para todos e a igreja é composta de todo tipo de gente, né? Então, é uma quebra de paradigmas também, daquilo que não tem muito a ver comigo, sabe? É uma quebra de barreiras mesmo, e nesse sentido a igreja é bem contra a cultura, assim, né? A igreja que eu digo assim, aquilo que Deus imaginou, né? Porque é o mais novo junto com o mais velho, tendo esse relacionamento, se dispondo e se abrindo dos dois lados para um fazer parte da vida do outro. E é isso? That's all, folks. That's all. Então é isso, minha gente. A gente queria falar sobre isso como um desafio, como jogar algumas ideias para você fazer uma autoavaliação. E se isso foi interessante para você, comenta aqui embaixo, conversa com a gente, dá a sua opinião, escreve aí pra gente que a gente vai ler e responder. Curta, compartilha, manda lá no WhatsApp dos seus amigos, das suas amigas. Quem sabe vocês começam também se desperta aí nas suas colegas esse desejo de juntas buscarem a Deus e rolar esse discipulado aí, né? E é isso. Beijo pra vocês e até a próxima. Se cuidem. Lucas, os nossos erros aqui como que chama lá? Quem do Faustão? Quem faz, quando alguém erra assim, ao vivo o Faustão falava. Quem faz ao vivo, né? Uma coisa assim? Não, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo? O outro lá, cara. Então não sei. Então tem que cortar essa parte.